Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para dicas de leitura falando sobre BH na literatura ou literatura em BH. Como é que Belo Horizonte, capital das Minas Gerais, aparece na literatura e quais são os autores que aparecem na literatura de Belo Horizonte. Como é que BH é retratada nessas obras, poesia, prosa, contos, crônicas. Então, aqui a gente anda em BH trombando com, literalmente, com os escritores petrificados. Você vai andando pelas ruas, você vai encontrando Drummond, Pedro Nava, vai encontrando o Roberto Drummond, você vai encontrando a Henrique de Lisboa, encontra lá os Quatro Cavaleiros do Íntimo Apocalipse, encontra o Murilo Rubião. Então, você vai andando para BH e vai encontrando essas figuras literárias, petrificadas em plena rua. E é claro que não podemos deixar de falar do amanuense Belmiro, que é do Ciro dos Anjos, Sim, a geração do Drummond, que é o cara da poesia, mas o Ciro dos Anjos é o cara da prosa, E inspirou inclusive também o Fernando Sabino, que nos anos 50 fez um Encontro Marcado, que é um clássico também, que vai contar a geração de pessoal nasceu em 20, Então viveu 30, 40, era Vargas, e 50, Era o de jazz, o jazz chegando aqui, ele não tinha o rock and roll, Rock and roll dos anos 60, 70, Que aí é a geração dos Beatles, etc. Mas ele vai contar a geração do jazz, que lá nos Estados Unidos bombou nos anos 20, aqui bombou nos 30, 40 e 50, Aí os anos 60 é o blues, a bossa nova, 50 para 60. Então essa transição, transição que ele começa a contar em BH, mas vai para o Rio de Janeiro. Então a história é meio BH, meio Rio de Janeiro, alguns momentos ele volta para Minas Gerais. Então clássico, que Encontro Marcado não é só literatura mineira, é a literatura brasileira. Outra obra então de destaque aqui, A Festa, de Ivan Ângelo, que já falei em algum outro vídeo, que conta a história de uma festa, mas a festa não é narrada. Ele fala o que aconteceu antes da festa, com os personagens, apresenta os personagens, são vários contos, podemos dizer assim, porque cada perspectiva, cada personagem aparece pequenos relatos, que seriam os contos, só que tudo gira em torno dessa festa que não é narrada. A festa em si não é narrada, então essa é a grande jogada dele. Aí ele vai narrar o depois da festa. O que aconteceu depois da festa? Também que a gente vai saber o que aconteceu depois da festa. Então, ele deixa esse grande, a gente tem a expectativa sobre essa festa, que não é narrada, e aí depois o que aconteceu depois da festa, que aí são as consequências, E aí você obviamente lendo, vai saber o que aconteceu na festa. Entendeu? Então ele vai narrando depois da festa, aí cada um vai lembrando o que aconteceu na festa, aí você, leitor, é que vai imaginar o que foi essa festa, como é que a festa de arromba, e vai mostrar toda uma época, toda a questão da ditadura civil-militar, 64, 85, então ele vai mostrar uma denúncia social também que ele faz, muito grave também, então é um livro sobre política, é um livro sobre denúncia social e um livro sobre relacionamentos, Um outro livro que também é sobre relacionamentos e sobre BH, conta 2 décadas de BH, anos 50 e 60, é o Ida Furacão, do Roberto Drummond, que tem uma estátua lá na Savassi, na Praça Savassi, tem essa nova divisa em edição, Assim, é um livro que vai contar da vida boêmia de BH, mas não é só isso, não é só um destaque assim, de vida amorosa, a vida erótica da capital mineira, que tem isso mesmo, igual no seriado, só que aqui vai contar política, então tem muita coisa de política, vai contar os bastidores, como é que aconteceu esse golpe, quais os políticos estão envolvidos, então toda a questão cultural aí já é a Bossa Nova, a época da Bossa Nova, a época do Juscelino, ali organizando a Pampulha, nas 40, 50, 60, e aí a história acaba justamente nessa época do golpe, 64. Então vai fazer toda uma reconstituição de época, geração, as pessoas que foram saindo do interior de Minas para formar BH. Você pode ver que vários autores de BH não são de BH, então eu fiz uma listinha, vários autores mineiros, mas não são belo-horizontinos, se destacaram em BH. O próprio Roberto Drummond não é de BH, o Pedro Nava é de Juiz de Fora, o Carlos Drummond de Andrade é de Itabira, a Adélia Prado é de Divinópolis, então você pode fazer várias, fazer uma listinha aí, o Rubem Fonseca de onde que é? Juiz de Fora, então você pode fazer uma listinha dos autores que não são de BH, então fica a dica da Ida Furacão, que não é só um livro sobre a zona boêmia, isso aí é uma das possibilidades de leitura, mas ele está fazendo todo um painel de época, contando como é que BH cresceu nos anos 50 para 60. Por falar em BH, então tem um desatino da rapaziada, que é do Werneck, Roberto Werneck. Ele vai fazer uma apanhada aqui até dos modernistas, dos anos 20 até os anos 70. Então é 20
a 70. Então 50 anos, 60 anos, né? E aí ele vai começar nos anos 80 e vai, né? Aí nos 80 quem que destacou foi justamente o Roberto Drummond, né? Que aí vai publicar em 90 esse livro, né? Mas todo mundo já sabia, né, dos outros livros do Roberto Drummond, e aqui ele vai falar do outro Drummond, né? E aí é o poeta Drummond. O desatino da rapaziada vai contar então essa geração modernista, como é que o Carlos Drummond de Andrade publicou os primeiros livros e como é que essa transição até a geração ali do Fernando Sabino, né? Então ele vai fazer um panorama, ele vai fazer um panorama do jornalismo, né? Do jornalismo, ou seja, várias pessoas que faziam jornalismo, igual o Murilo Rubião, e fazia contos, né? Vários jornalistas que se destacaram enquanto, né, o Roberto Drummond também é jornalista, né, e escreveu, né, então, ou seja, ele vai mostrando que nessa época é muito fluido, né, várias pessoas começavam a fazer jornalismo, várias pessoas começavam no direito, ou faziam, né, discursos políticos, né, e aí passavam para a literatura. Então ele vai mostrar, inclusive muito bem ilustrado, né, aqui os 4 cavaleiros, né, que saíram de BH e foram para, né, aqui a arquitetura de BH, né, Pampulha e tal. Então aqui, né, vai mostrando as gerações. Então ele vai mostrando todas as gerações, só que ele vai até, né, aqui, né, ele vai até os anos 70 e início dos 80, né? Então aqui várias revistas, publicações. Muito desse material está conservado no acervo dos escritores mineiros lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Se eu for lá na biblioteca, né, já fui lá umas 2 vezes, né? Então aqui pessoal da época da ditadura, então é muito assim, é um rico material justamente de painel de época, né? É um panorama de época. Muito desse material está conservado, como eu falei lá no acervo, né? Você pode encontrar lá a mesa de trabalho do Murilo Rubião, dos contos, várias versões dos contos, a mesa de trabalho do Fernando Sabino, né? Rica de Lisboa, né? Todo mundo, né? Todo mundo está conservado lá, você pode ter acesso, né? Você pode pedir, pode agendar para conhecer esse acervo do escritor mineiro. E o que ele faz aqui é justamente mostrar as várias relações do jornalismo e da escrita e como é que esse pessoal criou a crônica. A crônica é uma coisa assim, interessantíssima, né? Fernando Sabino, o Hélio Peregrino, o Rubem Braga, todo mundo trabalhou com crônicas, né? Clarice Lispector também. E eram crônicas para jornais, depois foram reunidas em livro, né? Então hoje você tem acesso às crônicas desses autores que eram feitas para jornal, né? Embrulhar pão, embrulhar peixe. E aí a pessoa assim, vamos conservar isso, e hoje em dia a crônica é um estilo literário também, né? Ou seja, na época ninguém dava ideia, né? O conto também na época foi desprezado, mas aí, né, tem todo um trabalho de conto, vários contistas, né, Luiz Vilela, o próprio Murilo Rubião, que trabalharam o conto, né, a história curta. Então é mais fácil de ler que um romance de 500 páginas, né? Então você consegue fluir mais. E a crônica ainda é mais rápida, né? A crônica geralmente é uma página e meia, e você pega um assunto, elabora, né, justamente casos cotidianos, banais, igual o Fernando Sabino, e aí ele faz pega uma moral ali, né? Tira uma moral, mostra uma coisa que você não percebeu, né? E a crônica é interessante por isso, né? Então a crônica se tornou, porque a crônica é justamente esse jogo, esse bate e volta aí, essas relações entre jornalistas e escritores, né? Muitas vezes o cara estava ali fazendo uma crônica policial, fazendo, né, uma ideia, um artigo para o jornal, um jornalismo, e aí ele isso aqui é meio literário, né? E aí ele elabora aquilo de forma literária, né? Vai criando um enredo, etc. Então ficou muitas essas fronteiras fluídas, né, entre o pessoal que era do jornalismo e o pessoal que era da escrita mesmo, né, escrita literária. Vai sentar para fazer um romance, e muitos caras escrevendo contos durante décadas até conseguirem fazer um romance, né? Vamos fazer um romance, agora vamos fazer um romance, né? Então ele mostra esses bastidores interessantíssimos isso aqui. E o outro livro que veio continuar, então, o do Werneck, é esse aqui, do famoso, né, o Cidade se Inventa, que é uma obra de arte. Esse livro é uma obra de arte, né? Tanto pela ilustração como pela pesquisa que ele envolve, né? Então ele vai mostrar tanto a arquitetura de BH e também a herança, ou seja, a urbana, né? Ou seja, a visão urbana, o aspecto urbano, e a questão cultural, que é a literatura, né? Então você pode ver aqui, assim, né, a qualidade das fotografias. Fabrício Marx, todo mundo conhece, escritor, poeta, e também do suplemento literário, né? Suplemento literário de Minas Gerais. E BH na visão dos seus escritores. Então ele vai mostrar o aspecto urbano, né, e como é que o aspecto urbano inspirou uma cidade se inventa. Então a cidade, ela é literária nesse sentido, né? Ela é uma criação literária. A cidade, olha, minha voz está sumindo. Então voltando, minha voz ao testando. Então aqui é aspecto urbano, ou seja, existe uma cidade no papel, no mapa, no GPS,
E aí é a cidade que você elabora mentalmente na ficção, né? Eles estão falando justamente. Então existe aqueles literatos em BH e existe aquela BH na literatura, né? Como é que é a... E ele vai fazer, obviamente, uma pesquisa, né? Os modernistas em BH, né? Uma cidade planejada, lembrar que BH foi planejada, né? Que, ó, tudo calculadinho, né? A BH foi toda quadriculada, toda parece tabuleiro de xadrez, né? Então BH, pessoas sentaram em torno de uma mesa para poder fazer esse tecido urbano, né? Pessoas criaram esse tecido urbano, que seria a capital de Minas, só que ninguém imaginou, né? Aqui a biblioteca, né? Estadual. A biblioteca estadual aqui, com os 4 cavaleiros, e o pessoal aqui nos arcos do Santa Teresa. Diz que o Drummond passava aqui, né? De manhã após um copo de leite. E aí os cavaleiros do último apocalipse faziam isso bebendo, né? Para subir esses arcos aqui do viaduto Santa Teresa, né? Então aqui novamente, tem o Wander Piroli. O Wander Piroli é um escritor, né, jornalista que vivia ali na Lagoinha. Então ele ficou famoso, né, justamente pelos copos sujos da Lagoinha. Ou seja, então a geografia de BH vai inspirando essas criações, né? Igual, por exemplo, tem o Noturno de BH, que é uma criação do Mário de Andrade, quando ele veio em BH nos anos 20. Então ele fez lá o Noturno de BH, né, os bondinhos de BH. Então aqui, aí, né, todos os capítulos são bem ilustrados, né, foto de BH mostrando o seguinte, a realidade urbana, os mapas de BH, todos os logradouros aqui, todas as praças, né, ruas, avenidas são citadas, você pode acompanhar no mapinha, né, e BH é o seguinte, agora, né, a Maleta, a Rua da Bahia, e aí em BH agora tem novos viadutos, né, novos viadutos, vou mostrar aqui, novos viadutos que fazem homenagem, justamente, está na parte final, né, aqui a Praça Savassi. Então agora com essas novas avenidas em BH, desde, né, a Copa de 2014, a Copa de 2014, o que aconteceu? Em BH eles fizeram, aqui ó, tem um centro cultural aqui, o acervo do escritor mineiro, aqui do Rubião, né, o realismo mágico, surrealismo. Isso aqui é lá na Biblioteca Central, aqui é a bateria do Fernando Sabino, é lá na Biblioteca Central, né? Então eu estou querendo achar que agora aquela que mais bibliotecas aqui, essa aqui é a Biblioteca da Praça Liberdade, né? Estadual. Mas eu estou procurando aqui as fotos dos viadutos. Então eles construíram toda uma linha nova, né, unindo ali unindo ao aeroporto, né? Aeroporto, e aqui são os novos viadutos. Então todos aqui tem o Murilo Rubião, o viaduto Abigar Renault. Então vários, né? Tem o Guimarães Rosa lá perto mesmo da cidade administrativa. Então tudo seguindo para o aeroporto, né, de Confins. E aqui no final ele faz uma lista que é incompleta, né? Eu já verifiquei, eu já li a lista, né? A lista é incompleta, tem muita gente, né? Aqui, ó, ele colocou aqui, ó, BH e seus escritores, né? Então ele colocou todos os modernistas, pós-modernistas, concretistas, pós-concretistas, né? Igual Afonso Ávila, etc. Só que aí ele não colocou o pessoal da área norte, né? Venda Nova, não colocou o pessoal né, da Lagoa do Nado, não colocou o pessoal ali do Padre Eustáquio, né? Então ele colocou só o pessoal da Savassi, da Zona Sul, né? Essa é uma crítica que eu já fiz esse livro algumas vezes já, né? O livro é muito bom, só que aquele panorama é de quem publica ali na Savassi, né? Então parece que a literatura em BH é só de quem publica na Savassi, né? Nada contra a Savassi. Mas ele não fala dos eventos culturais da Lagoa do Nado, né? Os grandes autores que estão em BH, mas só que eles não estão na mídia, não estão nas grandes editoras. Como ele vai falar que só de autores, de editora e que lançou livro, lançamento de livro na Savassi, que para aí que você existe, né? Você só existe quando você lança um livro por editora na Savassi, aí você existe. Mas o tanto de gente que faz cordel, por exemplo, na Zona Norte, né, na Venda Nova, né? Então vários outros autores que estão aí há décadas, desde os anos 80, e não aparecem nessa listinha, né? Então é uma listinha assim, muito incompleta, apesar de toda a pesquisa que ele fez, mas eu espero em breve escrever um livro contando a história de BH do mesmo jeitinho, né? Já está na minha gaveta já os esquemas, para escrever um livro dos anos 80 para cá. Então eu vou continuar esses dois livros, né? Continuar este livro e dar um embasamento maior para este livro que só fala da Zona Sul, né? Só fala dos grandes autores, né? Tá, o pessoal já consagrado. Mas escrever um livro contando os bastidores dos autores não consagrados dos anos 80 para cá, né? E claro, vamos falando dos consagrados ou outro, né? Tipo Afonso Ávila,
super consagrado, o pessoal lê pouco, né? Mas aí fica a dica, né? Que esses livros se complementam, esse completa esse, de certa forma, né? E Ford agora escreveu uma grande obra que complete os anos 80 para cá, né? Então fica aí dicas de leitura, né? De BH na literatura, literatura em BH, ok? Obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.